Olá, que bom ter você aqui na nossa sala de estudos mais uma vez. Você que está se preparando para concursos na área da educação já deve ter percebido que um dos maiores desafios é dominar autores e temas que aparecem nas provas, mas que também fazem parte da realidade escolar. Hoje eu quero te fazer uma pergunta direta, mas já te convido a deixar seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário aqui para qual concurso você está prestando aí e deseja ser aprovado. Você já sentiu insegurança ao ver uma questão sobre gestão escolar no edital e te deu aquela sensação de que será que eu sei mesmo o papel do diretor? Será que é só administrar? É ser líder pedagógico? É político? É técnico? Pois é, essas dúvidas são comuns e justamente por isso que esse tema vem ganhando cada vez mais espaço nos concursos públicos para professores, gestores e também técnicos educacionais. E se eu te dissesse que há um autor que consegue colocar tudo isso em perspectiva, com profundidade, clareza e crítica? É sobre ele que vamos falar hoje. A aula de hoje é baseada em um texto do renomado educador Vitor Henrique Paro, publicado na revista Educação em Perspectiva da USP, com o título A Educação, a Política e a Administração, reflexões sobre a prática do diretor da escola. Esse artigo, que já caiu em inúmeras provas de concurso público, ele traz reflexões poderosas sobre o papel do gestor escolar e vai além da visão técnica e burocrática que, infelizmente, ainda predomina em muitas práticas e até em legislações. Paro, ele nos convida a pensar a escola como um espaço essencialmente político e educativo, onde a administração deve estar a serviço da formação humana e não do controle ou da hierarquia. Então, se você quer entender o que realmente significa gestão democrática na escola pública, porque o diretor, ele não pode ser visto como um mero chefe administrativo, e como esses conceitos, eles são cobrados nas provas de concursos, especialmente para cargos de coordenação pedagógica, direção e supervisão escolar. Então, essa aula foi feita para você. Mas atenção! O que vamos discutir aqui não é só importante para quem quer acertar as questões. É essencial para quem quer atuar com ética, consciência e propósito na educação pública. Então, nos próximos minutos, nós vamos juntos entender aí o que Paro quer dizer com a ideia de uma administração escolar voltada para a finalidade educativa, discutir o papel político do diretor de escola na perspectiva da gestão democrática e conectar essas reflexões com exemplos práticos e as formas como esse conteúdo é cobrado nos concursos. Então, fica comigo até o final, porque essa aula vai mudar sua forma de enxergar a escola e a gestão escolar. Então, se você quer transformar teoria em um repertório sólido para a prova, e mais do que isso, em ferramenta de ação na escola pública, vamos juntos, porque essa aula começa agora. Novamente, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like aqui e compartilha com quem precisa saber disso. Vitor Henrique Paro é uma das maiores referências quando falamos sobre administração educacional e gestão democrática. Ele nos convida a rever profundamente a maneira como entendemos o papel da direção escolar, não como alguém que simplesmente faz a escola funcionar, mas como alguém que atua politicamente para garantir o direito à educação de qualidade. No seu artigo, A Escola, a Política e a Administração, Paro traz aí uma reflexão potente. A escola, ela não pode ser pensada apenas como um lugar que presta serviços administrativos. Ela é, acima de tudo, um espaço de formação humana. E é por isso que a administração escolar não pode estar desvinculada da finalidade maior da educação, que é a formação de sujeitos críticos, autônomos e conscientes. Paro afirma que todo ato educativo é também um ato político. Mas atenção,
Ele não está falando de política partidária, né? Direita, esquerda, se eu gosto desse partido ou daquele. E sim da política no sentido mais profundo. A política como ação humana coletiva, relacionada à gestão da vida em sociedade. Nesse sentido, o diretor escolar, ele não é só um gerente, mas um agente político. E a sua prática administrativa, ela precisa estar a serviço da construção de uma escola democrática, participativa e voltada ao bem comum. Paro nos lembra que, historicamente, a administração escolar no Brasil, ela foi marcada por uma lógica empresarial e autoritária, com foco em eficiência, controle, cumprimento de normas e burocracia. Mas essa lógica, ela vai na contramão do que a escola precisa, que é um espaço de diálogo, de escuta, de cooperação e de protagonismo coletivo. E aqui vem um ponto central da obra. A administração da escola, ela precisa estar subordinada à sua finalidade educativa. Ou seja, não se deve administrar por administrar. A pergunta que deve orientar toda a ação do diretor é: essa decisão que eu vou tomar agora, ela contribui para a formação dos estudantes como seres humanos críticos e autônomos? Paro, ele nos provoca a pensar que muitas vezes a gestão escolar, ela se preocupa mais com relatórios, metas, números e menos com as condições reais de ensino, com o bem-estar dos professores e dos alunos, com a qualidade do trabalho pedagógico. E ele deixa isso muito claro ao afirmar que a administração escolar só tem sentido se ela estiver voltada à educação. Quando se transforma, enfim, em si mesma, ela perde sua razão de ser. Essa frase, ela é um norte para qualquer educador ou gestor. Paro, ele também aborda o papel das relações dentro da escola. Ele critica a ideia de que o diretor, ele deva ser uma figura de comando e controle. Ao contrário, ele propõe uma direção dialógica, participativa e comprometida com a criatividade e a coletividade. E aqui que entra um conceito-chave: gestão democrática. Na visão de Paro, gestão democrática não é um modelo administrativo, mas uma exigência ética e política para a escola pública. É um processo no qual toda a comunidade escolar, professores, alunos, funcionários, famílias, tem voz e vez nas decisões que afetam a vida da escola. Mas cuidado, isso não significa ausência de liderança. Pelo contrário, o diretor, ele precisa sim exercer liderança, mas uma liderança que se baseia no diálogo, no respeito mútuo e na construção coletiva de decisões. Paro também destaca que o trabalho do diretor, ele é um trabalho intelectual e político. Não é técnico no sentido burocrático, é técnico no sentido de que requer formação, requer reflexão e compromisso com a prática e o conhecimento profundo sobre a realidade escolar. Ele diz com muita precisão: a administração educacional é um trabalho essencialmente humano e político, que exige mais do que normas, discernimento e sensibilidade. E isso nos leva a outro ponto importante. O diretor, ele precisa conhecer bem o projeto político-pedagógico, o PPP da escola, e atuar para garantir que ele se concretize na prática. Não adianta o PPP ficar apenas no papel. A função do gestor é articular as ações da escola de forma coerente com esse projeto, promovendo então condições reais para que ele se realize. Além disso, Paro enfatiza que não há gestão democrática sem condições materiais mínimas. Ou seja, a democracia não se faz apenas com boa vontade. É preciso que haja infraestrutura, tempo, recursos humanos qualificados e valorizados. E nesse sentido, ele também denuncia as contradições e limitações impostas pelas políticas públicas que muitas vezes exige que o diretor faça mágica para manter a escola funcionando, mesmo com cortes de verbas, excessos de demandas administrativas e pouca autonomia.
E tudo isso faz com que a função do diretor seja complexa, mas ao mesmo tempo fundamental para garantir o direito à educação. Então, Paro, ele nos convida a ver o diretor como alguém que planeja com o coletivo e não de forma autoritária, que media conflitos com empatia e responsabilidade, que defende o projeto educativo da escola diante das pressões externas e que, acima de tudo, atua politicamente a favor da educação pública e democrática. Por isso, ao estudar esse autor, você não está apenas se preparando para a prova. Você está se preparando para ser um educador ou uma educadora que compreende a gestão escolar como espaço de luta, de compromisso e transformação. Então, agora que entendemos aí o eixo central do pensamento de Vitor Paro sobre a administração escolar, nós vamos fazer aí uma parte da aula mais estratégica e com foco nos concursos públicos. E aqui vai uma dica preciosa. As bancas, elas não costumam cobrar esse autor de forma direta. O desafio está na interpretação e nas armadilhas conceituais. Um dos pontos que mais aparece nas provas é a noção de gestão democrática. Mas atenção, o termo democracia, ele pode ser usado de maneira genérica nas alternativas e isso confunde muita gente. Na perspectiva de Paro, a gestão democrática não é apenas consultar a comunidade ou abrir espaço para participação. É entender que a escola pública pertence ao povo e que as decisões, elas precisam ser coletivas, com base em processos participativos reais e não formais. Por isso, quando uma questão ela apresenta a ideia de que o diretor que decide tudo sozinho, mesmo com boas intenções, isso contraria a proposta de Paro. A liderança para ele não é autoritarismo com cara de eficiência. A liderança para ele é a construção coletiva de sentidos, é mediação política, é ação educativa em si. Um outro ponto recorrente nas provas é o papel da administração escolar como meio e não como fim. Paro insiste que a administração ela deve estar a serviço da educação e não o contrário. E nas provas, isso pode aparecer em frases como o papel do diretor é garantir o cumprimento de metas do sistema. E embora essa frase ela soe como correta, em termos administrativos, isso ignora o princípio fundamental do pensamento de Paro, que é o foco na finalidade educativa. Então eu vou te dar um exemplo prático. Imagine uma questão que descreve um diretor que passa a maior parte do tempo preenchendo relatórios, controlando recursos e cumprindo prazos administrativos, sem diálogo com o corpo docente ou atenção ao projeto político-pedagógico. A banca, ela pode argumentar se esse comportamento ele é compatível com a função do gestor escolar. E a resposta, com base em Paro, é: não é. Porque esse tipo de prática, ela reduz o diretor a uma burocracia, né? A uma pessoa burocrata. E desvincula a gestão de sua finalidade essencial, que é formar seres humanos. Um outro ponto que aparece bastante é a crítica ao tecnicismo. Paro ele denuncia a visão tecnicista da gestão escolar, que trata a escola como uma empresa, o ensino como um produto e os estudantes como clientes, se é que você entende. Ele afirma que a escola ela não pode se guiar por uma lógica de mercado, porque educar não é produzir números, é formar pessoas. E nas provas, isso pode aparecer com ideias de eficiência administrativa, otimização de recursos ou resultados quantificáveis como prioridade da gestão. E se essas ideias não estiverem acompanhadas de um compromisso com a formação humana, com a democracia e com a coletividade, elas entram então em conflito direto com a visão crítica de Paro. E é por isso que quando você se deparar com palavras ali nas provas de concurso, como produtividade, controle,
eficiência, gestão de resultados. Pare e analise com cuidado. Esses termos, eles só fazem sentido na visão de Paro se forem instrumentos subordinados ao fim maior da educação. Um outro cuidado importante é que as bancas, elas às vezes usam o termo autonomia de forma confusa. Paro defende a autonomia da escola, mas uma autonomia coletiva e orientada pelo projeto político-pedagógico. Não é uma autonomia do diretor fazer o que quer, nem da escola se isolar do sistema. É a autonomia de decidir com a comunidade, com responsabilidade e com diálogo. Então, na hora da prova, lembre-se, gestão democrática não é consulta formal, é prática participativa real. A administração não é um fim, é um meio a serviço da educação. O diretor não é um gerente, é um intelectual político e pedagógico. E a autonomia é um compromisso coletivo com o projeto da escola. Esses são os filtros que você pode aplicar nas questões para identificar se o enunciado ele está alinhado com a perspectiva de Paro ou não. Agora, nós chegamos ao final dessa nossa aula e se tem algo que fica muito claro na obra de Vitor Henrique Paro, é que administrar uma escola pública é um ato profundamente político, humano e educativo. Ao longo do artigo que estudamos hoje, se vocês lê-lo na íntegra, e eu os convido a fazer isso, Paro, ele traz um convite para que nós possamos repensar o papel do gestor escolar muito além da burocracia ou da obediência às normas do sistema. Ele afirma que a verdadeira administração escolar é aquela que se coloca a serviço da formação plena dos sujeitos, seja crianças, adolescentes, professores, funcionários e comunidade. Então, eu quero deixar aqui com você uma citação estratégica que traduz a essência da obra e que pode aparecer nas provas, seja de forma direta ou implícita, nos enunciados e nas alternativas. Administrar a educação não é simplesmente aplicar técnicas ou gerir recursos, mas colocar a administração a serviço do ato educativo. Essa frase, ela resume a crítica ao tecnicismo e ao gerencialismo. Paro reforça que a administração, ela deve ser guiada por um compromisso pedagógico e ético com a formação humana. Então, se a prática do gestor escolar se distancia disso, ela perde o sentido e vira apenas uma rotina vazia. Nas provas de concurso, essas ideias de Paro, elas aparecem sobre o papel do diretor, a relação entre a administração e educação e também questões que trazem a organização democrática da escola. Então, fiquem atentos a expressões como função educativa da administração, papel político do gestor, gestão voltada à coletividade, crítica ao tecnicismo. Tudo isso são pistas seguras de que Paro está presente, mesmo que o nome dele não apareça na questão. E lembre-se, acertar essas questões não é só sobre decorar conceitos, é sobre compreender que a gestão escolar é um espaço de luta, de ética e de construção coletiva, e que sua atuação como educador, diretor ou supervisor pode e deve contribuir para uma escola pública mais justa, mais humana e mais significativa. Então, se essa aula te ajudou a enxergar a gestão escolar com mais profundidade, mais consciência e mais estratégia para a prova, então ela cumpriu com seu papel. Agora é com você. Revise os conceitos, leia o artigo na íntegra, conecte com suas práticas pedagógicas, assista outros vídeos de Vitor Henrique Paro disponível na nossa sala de estudos e siga com confiança. E nunca se esqueça, a sala de estudos é o seu ponto de partida, mas não é o seu limite. Então eu vejo vocês em outro vídeo aqui do nosso canal. Já deixe sua curtida aqui nesse vídeo, o seu comentário sobre o que você achou dessa aula e compartilha com um colega da educação que precisa saber disso. Até!